E aí pessoal, quem fala aqui é o Boa Sorte. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês e hoje estaremos aqui aprendendo sistema de equações, um tema aí que eu estou devendo já tem tempo, ó, para muita gente que queria, né? E é assim um assunto fundamental na matemática, não somente na matemática, mas isso aqui é fundamental em várias áreas, na física, até na química. Só tem que entender isso daqui porque, bem, é útil em muitas áreas de estudo e é fundamental. A pessoa que não sabe sistema, ela acaba travando em muitas questões que às vezes são de outros temas, mas tem um sistema ali no meio porque é considerado um teminha básico. Vamos estar aprendendo aqui hoje. Inicialmente eu coloquei aqui, ó, métodos de solução. Esses métodos de solução a gente tem dois, né? A gente tem o método da substituição, que eu coloquei aqui entre parênteses o mais geral, porque meio que ele não exige muito raciocínio, você não tem que ficar pensando né, o que eu posso fazer para manipular essa equação. Não, você não tem nenhum pensamento de manipulação quase, é meio que só seguir um procedimentozinho que é bem trivial. E já tem o método da adição e da subtração, que funciona quando os termos se cancelam. E, bem, tem alguns casos em que os termos eles já se cancelam sem vocês terem que fazer nada. Como, por exemplo, bem, vocês ainda não sabem o que significa isso se cancelar, mas no caso ter termos dessa forma aqui, termos iguais. 2y e 2y aqui, por exemplo. Então aqui é um caso bem claro que a gente utilizaria esse método. Então, ok. Mas dá para utilizar esse método da adição e da subtração também, tendo que fazer um raciocínio um pouco maior, que aí vem algumas ideias aqui. E a ideia mais comum é essa aqui, ó, multiplicar ambos os lados da equação para poder aplicar a adição ou subtração. Então, por exemplo, bem, a gente vai ver isso nesse exemplo aqui, mas a ideia é que na adição ou subtração eu tenho que ter elementos iguais. E eu posso, por exemplo, multiplicar esse lado aqui por 2 e esse lado aqui por 2. Então, para aplicar o método da adição ou subtração, a ideia é que a pessoa ela pode já ter de cara, ou ela pode fazer alguma espécie de manipulação algébrica para estar resolvendo esse sistema. E no método da substituição não tem isso. É meio que só substituir mesmo, não tem que ter nenhum pensamento de eu posso multiplicar esse lado aqui por algum número, posso multiplicar esse outro lado por algum outro número. Não tem isso. É bem trivial mesmo, você só vai seguindo. Meu olho tá coçando aqui, pessoal, perdão. Aí tem uma segunda ideia aqui, ó, que são meio que alguns macetes, algumas coisas que vocês têm que ter em mente. Colocar uma incógnita em função das outras para ir diminuindo a quantidade de equações. Isso aqui é a ideia para vocês resolverem sistema de equações com mais de duas equações. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema como esse daqui, né? Apareceu esse ponto aqui, mas vocês ignoram. Tenho esse sistema. Como que eu poderia estar resolvendo um sistema como esse, né? Porque os sistemas básicos de duas equações, a maioria das pessoas às vezes entende rapidamente. Só que quando vem um sistema com 3, com 4, elas começam a travar. E qual a ideia para resolver um sistema como esse? Vamos ler de novo aqui, segunda ideia. Colocar uma incógnita em função das outras para ir diminuindo a quantidade de equações. Então, meio que a ideia é eu ir reduzindo o meu sistema para uma quantidade de equações a menos. Como assim, boa sorte? Bem, a ideia aqui é que eu tenho 3 equações e inicialmente vamos estar estudando e aprendendo a resolver o sistema com 2. Então a ideia é eu tendo essas 3 equações eu conseguir fazer alguma substituição, colocar uma incógnita em função das outras de forma que em vez de ter 3 eu passo a ter somente 2. Porque tendo 2 eu sei resolver. E aí eu vou estar mostrando para vocês como resolve com 2. E aí tendo 3 a ideia é reduzir para 2. E por exemplo um sistema como esse daqui, ó, um sistema com 4 equações. Como que eu poderia resolver? Bem, a ideia é que eu tenho 4, eu reduzo para 3. Tendo 3 eu reduzo para 2. E com 2 eu sei resolver. Basicamente isso. E eu vou estar mostrando para vocês como resolver com 2. Sabendo resolver com 2, vocês resolvem com 3, porque reduz para 2.
ou qualquer valor acima, porque vocês vão reduzindo até chegar no sistema com duas equações que vocês vão saber resolver. Então, essa é a segunda ideia. Para você fazer isso aqui, né, colocar um incógnito em função das outras, eu vou mostrar passo a passo de como faz cada uma dessas coisas. Terceira ideia: se no meu sistema uma equação é derivada da outra, o sistema não possuirá solução, pois ele não traz informações novas, resultando em algo do tipo x igual a x. Então, temos um exemplo aqui, ó. Esse sistema aqui, ele tem solução? Ele não tem. Por que ele não tem? Porque, por exemplo, essa equação, ela é derivada dessa. Se eu pego e multiplico aqui por 2, multiplico aqui por 2, bem, 2 vezes 2x gera 4x, 2 vezes 3y, 6y, e o 7 vezes 2, 14, ou seja, essa equação traz as mesmas informações que essa, certo? Então, sei lá, se eu pego e multiplico desse lado aqui por 2 e aqui por 2, vai gerar essa mesma equação, certo? E aí, digamos, eu aplico um método da... É que eu não mostrei o método ainda, mas... Enfim, vocês podem tentar fazer substituição, subtração, adição. Vai resultar em coisas do tipo, sei lá, 0 igual a 0. Vai ser um número igual a outro número, que, bem, não traz informação nenhuma pra gente. Então, esse tipo de sistema, onde uma equação é derivada da outra, não tem como resolver. Ou coisa do tipo, digamos que a gente tem x mais y igual a 10. Se eu boto outra equação assim, x mais y, sei lá, vou somar 10 desse lado e vou somar 10 do outro, fica 20. Agora dá pra achar o x e y? Claro que não. Porque essa equação aqui é derivada dessa. Se fosse assim, eu poderia ter qualquer equação, fazer qualquer coisa, né? Sei lá, vou somar 1 aqui e agora eu consigo achar o x ou y. Claro que não. Essa equação não é como se fosse outra. É a mesma, né? É a derivada dessa daqui. Então... esse tipo de conta assim não tem solução, certo? E a quarta ideia, ó, em geral, para resolver um sistema com k incógnitas, é necessário ter k equações. Então, eu quero achar aqui, eu tenho duas letras. Se eu tenho duas letras, duas incógnitas, eu preciso ter duas equações. Eu tenho 3, x, y, z, eu preciso ter 3 equações. Eu tenho 4, a, b, c e d, preciso ter 4, certo? Claro, há casos específicos, como, sei lá, A mais B mais C é igual a 10 e A mais B mais 2C é igual a 12. Tem como, por exemplo, que a gente achar o C. Tem, Vitor? Nossa, como? Porque a gente tem 3 letras e 2 equações. Você falou que precisava ter 3, né? Já que são 3 letras. Sim, mas o que acontece aqui é porque 2 letras elas aparecem da mesma forma. A mais B e A mais B. Então esse A mais B eu posso falar que ele é basicamente um Y. E esse A mais B também é Y. Então meio que vira como se fosse um sistema com duas. E aí a gente consegue achar o C, por exemplo. Certo? Então tem alguns casos específicos. Mas em geral, para achar N letras, vocês precisam ter N equações. Certo? E ok. Isso é só a introdução do vídeo. Esse é um vídeo bem completo. Espero que seja um dos melhores vídeos aqui do YouTube de equações para Enem, para OBMEP, enfim, diversas provas vestibulares. Então já vão deixando o like, se inscrevendo aí no canal para estar valorizando o meu trabalho e eu posso estar crescendo. O canal hoje em dia está pequenininho, mas estou trazendo muitos conteúdos aí de qualidade para vocês, coisas assim bem aprofundadas, conteúdo completo. Todas as minhas aulas, quase todas, sim, passam facilmente de 30 minutos, porque eu realmente dou uma aula aqui que seria uma aula de curso particular, uma aula que custa muito dinheiro. Então valoriza esse trabalho meu aqui de alta qualidade, gratuito para vocês. Então vamos estar aqui resolvendo alguns sisteminhas para vocês estarem vendo como funcionaria na prática. Esse sistema aqui podemos estar resolvendo inicialmente com um método. Vamos estar resolvendo com esse método aqui, ó, método da substituição. Depois a gente vê o da adição e da subtração. Método da substituição. A ideia, pessoal, é o que? Assim como eu havia dito para vocês, que quando eu tenho, por exemplo, 3 equações, eu quero fazer alguma substituição para diminuir para 2, ou tenho 4, diminuir para 3, diminuir para 2. A ideia aqui é que a gente tem que pensar. Eu sei resolver uma equação com uma incógnita só. Não sei? Por exemplo,
2x igual a 10. Eu sei achar o x, não sei? Só passar o 2 aqui dividido, no caso, e tal. Então isso aqui eu sei resolver. Então a ideia é que aqui eu tenho duas equações e eu tenho que tentar reduzir para uma só. Certo? E como que eu posso estar fazendo isso? Pelo método da substituição, adição, subtração. Vamos estar vendo. Se eu pegar e deixar o x isolado, olha só. Se eu pego e esse 2y eu jogo para o outro lado diminuindo, tá? Somando, vou jogar para lá diminuindo. Fica o quê? 5x é igual a 17 menos 2y, certo? Peguei o 2y e joguei para lá diminuindo. Agora eu vou pegar esse 5 que está multiplicando e vou jogar para lá dividindo. Certo? Então olha só. O que é que eu acabei de fazer? Eu acabei de colocar o x em função do y. O que isso representa? O x ele agora está igualado a algum valor que contém o y. Certo? E por que você fez isso, boa sorte? Eu fiz isso porque agora, no lugar desse x, eu coloco esse valor. Daí que vem o nome método da substituição. É que eu vou substituir. A ideia é que eu tenho uma equação com duas letras, por exemplo. Aqui, ó, tenho duas letras, x e y. Se no lugar desse x virar alguma coisa envolvendo o y, o que vai acontecer? Eu vou ter uma equação que somente terá o y. E aí eu consigo resolver. Ou poderia fazer o contrário. No lugar desse y aqui, colocar alguma coisa envolvendo somente o x. Aí eu vou ter uma equação que envolve somente o x. E aí eu consigo resolver. Porque vai ser uma equação normalzinha do primeiro grau. Com uma letrinha só. Então a ideia é justamente essa. Vou colocar uma letra em função da outra. No lugar do x, vira alguma coisa envolvendo o y. Ou no lugar do y, alguma coisa envolvendo o x, tanto faz. Nesse caso, no lugar desse x, eu vou colocar isso daqui, que envolve o y. E aí eu vou ter uma equação que somente tem y. Vamos ver na prática. 7. Bem, a partir dessa equação a gente isolou o x, encontramos isso. No lugar do x aqui, vou colocar o valor do x. O x é igual a isso. Então, x que multiplica... No 7, no caso, que multiplica o x, que é 17 menos 2y sobre 5. Agora eu repito 2y aqui da equação, né? Eu só estou repetindo, ó. 7 vezes o x mais 2 vezes o y é igual a 23. Beleza? E agora... Bem, agora é só resolver essa equaçãozinha. Percebam que agora tem uma equação do primeiro grau que não tem mais a incógnita x, só tem a y agora. E agora tá bem tranquilo. 7 vezes 17, não sou muito bom de cabeça, dá 119, acho que é isso, né? 70 mais 49, 119. Menos, 7 vezes 2y, menos 14y. Isso aqui está sobre 5, mais 2y, igual a 23. Percebam que agora eu não posso passar esse 5 multiplicando. Por quê? Porque aqui não está dividido por 5. O que significa passar o 5 multiplicando? Quer dizer que basicamente que eu multipliquei aqui por 5, né, de ambos os lados. Certo? Então a ideia é basicamente, ó, que eu tenho que botar aqui embaixo 5, porque o 5 tem que estar dividindo toda essa equação, né? Para dizer que eu passei multiplicando, quer dizer que tem que estar dividindo tudo. Então, bem, se aqui eu dividir por 5, eu tenho que multiplicar por 5 em cima para compensar. Aí fica 10 aqui, né? Porque 10 dividido por 5 volta a ser o 2 que antes era. Então, 2 eu transformei basicamente em 10 sobre 5. Agora sim, o 5 está dividindo tudo. E eu passo o 5 multiplicando. 23 vezes 5 dá 115. Ok. Agora eu posso, menos 14y mais 10y dá menos 4y. E tá igual a 115 agora. Eu posso passar o 4y para cá somando. 115 para lá diminuindo. 119 menos 115 dá 4. Passo esse 4 aqui que está multiplicando, dividindo. Então resulta que o y é 4 dividido por 4 que é igual a 1. E aí
Pronto, achamos o y. E agora para achar o x, só aplicar, né? Por exemplo, posso aplicar aqui, ó. Que é igual aqui, ó. 17 menos, achamos que o y vale 1, então 2 vezes 1 sobre 5 aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, né? Então fica 17 menos 2 dá 15. Dividido por 5 dá 3. Então pronto, achamos. X é igual a 3 e y é igual a 1. Percebam novamente. Vocês têm que ter a ideia. Eu não quero decoreba, quero que vocês entendam a ideia. Eu tinha duas equações e eu não sei resolver com duas equações. Eu sei resolver uma equação só, com uma só letra. Beleza. Com uma só letrinha eu sei resolver. Então a ideia é eu pegar e fazer uma substituição para que eu tenha uma equação com apenas uma letra. Daí eu consigo achar uma e depois eu acho a outra. A ideia é essa. Então nesse caso eu tenho que fazer uma substituição. Eu escolhi isolar a letra X. Então inicialmente isola uma letra. A que você quiser. Eu escolhi isolar o X, poderia ter isolado o Y também. Isola uma letra. Depois de isolar, você aplica na outra equação. Porque aplicando a outra equação, aí vocês vão ter uma equação com apenas uma letra. Daí então. E desse modo vocês conseguem achar uma letrinha para depois achar outra. Entenderam? Tranquilo? É o método da substituição. Deixa eu deixar aqui. Se vocês quiserem tirar um print. Tá certo. E agora vamos ver o método da adição e subtração. Aí vocês vão perceber que é muito mais fácil fazer pelo método da adição e subtração. Só que quando já vem meio que de cara, já vem meio óbvio. Porque nem sempre vai vir óbvio, né? Então nem sempre vai ser tão facinho assim. Mas aqui eu coloquei uns casos facinhos. Sempre que vocês verem dois elementos iguais assim, 2y e 2y, tem uma sacada, uma carta na manga, tem um truque. Qual é? Esses elementos eles podem se cancelar. Se ambos forem de mesmo sinal, né? Ambos são de mesmo sinal, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma subtração, né? Então eu posso pegar esse lado aqui, subtrair por esse, e vai ser igual a esse lado subtraído por esse, certo? Porque, bem, isso é igual a isso. E isso é igual a isso. Então, se eu pego e tiro isso por isso, é a mesma coisa que pegar isso e tirar isso. E por que isso é útil? Porque se esse elemento, essa parcela é igual a essa parcela, se eu faço a subtração, elas cancelam. Porque 2y menos 2y dá 0. E aí, o que acontece? Uma das letras vai sumir, só vai ficar a outra, que é justamente o que eu falei para vocês. A gente quer isso. A gente tem duas equações, mas a gente só quer uma. A gente só quer uma letra. A gente não quer ter uma equação com duas, a gente quer ter uma equação com uma letra só. Então, fazendo desse modo, eu consigo eliminar uma das letras. E aí só vai sobrar uma equação com x. Então, ó, se eu pego esse lado e tiro desse, o que fica? 5x menos 7x dá menos 2x, né? 5 bananas menos 7 bananas menos 2. Tô devendo 2. Aí que tá a sacada, ó. 2y menos 2y, porque tô fazendo com menos, dá 0. Ou seja, o y sumiu. 17 menos 23 dá menos 6. E agora eu pego esse menos 2 que está multiplicando, passo para lá dividindo. Então y é igual a menos 6 dividido por menos 2, que dá 3. Porque menos com menos dá mais, inclusive. Então, no caso era mais 3, né? 3 positivo normal. Perceberam como é muito mais fácil nesse caso? Mas, repito, isso aqui foi um caso em que já veio bonitinho, tem dois elementos iguais, duas parcelas iguais. Nem sempre vai vir assim. Mas, nos casos que vem assim, vocês podem estar fazendo dessa forma. Percebo que aqui o sinal era igual. Então, eu fiz a subtração. Porque se o sinal é igual, eu faço a subtração e cancela. E olha nesse caso aqui, ó. Eu tenho dois elementos iguais, 2y e 2y. Só que são de sinais diferentes. Então a ideia é que se eu fizer a subtração, não vai resolver. Por quê? Ó, se eu pegar esse menos 2y, esse 2y, quer dizer, e tirar menos 2y, tirei menos 2y, menos com menos dá mais, aí vira mais 2y que dá 4y, não cancelou. E eu quero cancelar, eu quero eliminar o y, eu quero eliminar essas parcelas iguais. Então, aí que entra o método da adição, em vez de ser da subtração. Em vez de eu
diminuir, nesse caso eu vou somar. Por quê? Porque aí cancela. 2y mais menos 2y, mais com menos dá menos, e aí realmente cancela. 2y menos 2y dá 0. Então, se os sinais são diferentes, a ideia é somar, certo? Se os sinais são iguais, a ideia é subtrair. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu estou somando esse lado mais esse lado, resulta em que 5x mais 7x, 12x. 2y mais menos 2y dá 0. Porque isso cancela com isso. E 17 mais 19, isso aqui dá 36, né? 36. Pego 12, passa dividindo. X é igual a 36 dividido por 12, que dá 3. Tranquilo? Nesse caso aqui, ó, eu só achei o y, né? Mas para achar o x é de boa. E aqui nesse caso eu achei o x. Mas para achar aqui é tranquilo, basta aplicar na equaçãozinha. Então, por exemplo, a gente achou que o y aqui é 3, basta colocar, por exemplo, que aqui é 3, ó, certo? Então fica 5x mais 2 vezes 3, que é igual a 17. Tranquilo? E aí, bem, a gente joga o 6 para lá e acha o x. Percebi um errozinho aqui, pessoal. Que é que eu coloquei que é y, né? Mas no caso o que resta aqui é o x, ó. Me perdoem. Bem que eu tava achando estranho. No caso, era menos 2x e x aqui. Bem que tava realmente esquisito, né? Porque tava resultando em um menos 2y aqui, sendo que foi exatamente os termos que cancelaram, né? Só coloquei a letra errada, mas menos 5x mais 7x. Não, 5x menos 7x resulta em menos 2x. Agora sim, pelo amor de Deus, me perdoe. Acho que muita gente já tava aí agoniada, eu não tô entendendo nada, o professor tá fazendo loucura, mas realmente tava ali errado. Só um detalhezinho besta. Então no caso aqui, ó, é o x que é 3, foi exatamente o que a gente encontrou. Então fica 5 vezes 3 mais 2 vezes y, igual a 17. Beleza. Passaria esse 5 vezes 3 para lá, que é 15, que dá 2. Bem, 2y igual a 2, então y igual a 2 por 2, que é igual a 1. Beleza? Então é isso. Então, a partir do momento que vocês encontraram a letra, basta aplicar aqui, ó. No lugar do 5x, o x é 3. Então fica 5 vezes 3 mais 2 vezes y igual a 17. Inclusive é a mesma coisa, né? É a mesma coisa aqui, ó. X, essa equação aqui é igual a essa. X é 3, a gente já viu que o y aqui é 1. Então tá aí. Sinais iguais. Eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam a ideia. Não fica decorando, sinal igual, eu vou somar, eu vou subtrair, fica nessa decoreba. Não, entenda a ideia. Não é para decorar. Se for para decorar, vocês vão acabar esquecendo na hora de uma prova. Vocês têm que entender a ideia. Por isso que eu trouxe aqui as ideias escritas, expliquei no começo do vídeo mais ou menos. Novamente, eu estou fazendo essa subtração quando aparecem elementos iguais, porque eu quero cancelar eles, eliminar, de tal forma que ficará uma equação apenas com uma letra. E com uma letra eu sei resolver. Então por isso que eu estou fazendo isso. E aí basta vocês pensarem, bem, aqui está igual, né? 2y, 2y. Como eu consigo eliminar esses dois, cancelar? Aqui está mais, aqui está mais. Se eu pego isso e tiro isso, cancela. Aqui está positivo, aqui está negativo. Como eu consigo cancelar? Bem, se eu somar, né? Se eu somar, cancela. Então basta vocês pensarem na hora, não precisa ficar com a decoreba. Esse caso aqui é o caso que eu mostrei para vocês, de que não tem solução, porque uma é derivada da outra. Né? De novo, se eu multiplicar aqui por 2, aqui por 2, resulta na mesma equação. E esse caso aqui, ó, é um caso que eu trouxe para vocês, que vai ser do método da subtração. E vocês podem me perguntar, boa sorte, subtração, mas você acabou de dizer que tem que ter elementos iguais. Eu não tenho, né? Isso aqui tá 6x e aqui tá 7, tá diferente. 2y, 4y, também tá diferente. Como que eu posso então fazer essa subtração? Não me parece fazer sentido. Aí que tá. Bem, o método da substituição, por isso que eu coloquei aqui, ó, método da substituição mais geral. Se vocês tentarem fazer isso aqui com substituição, vai achar, sempre vai achar. Já o método da adição e subtração,
Tem como fazer? Tem. Só que nem sempre vai aparecer tão óbvio que nem esse caso ou esse caso. E tem como fazer também, sempre tem. Só que nem sempre vai aparecer tão óbvio. Aí vocês precisam ter um pensamento maior. Diferentemente do método da substituição. O método da substituição é tudo muito óbvio. Ah, tem que isolar o x aqui para aplicar aqui, por exemplo. Então, sei lá, passo 2y para lá, passo 6. Aplica aqui depois. Então é tudo muito óbvio. Já o método da adição, subtração, para mim não parece tão óbvio. Pode parecer até óbvio, mas acho às vezes o cara ele precisa ter um pouco mais de maturidade matemática, de manipulação de equação e coisa assim. Então nesse caso, a pessoa ela precisaria ter a visão de que aqui está 4, ok. Aqui está 2, 4 é múltiplo de 2. Então eu posso multiplicar esse lado aqui por 2 e posso multiplicar esse lado aqui por 2. Porque dessa forma, o que é essa equação que vai virar? 2 vezes 6 dá 12, 12x, 2 vezes 2y, mais 4y. 7 vezes 2 dá 14. E aí o que acontece? Agora a gente tem uma equação, que é basicamente essa, né? Só multipliquei por 2 de ambos os lados. E agora parece igual, né? Então o método da adição e subtração nem sempre vai parecer tão óbvio. E vocês podem tentar fazendo uma espécie de manipulação, multiplicando ambos os lados da equação por algum número, de tal forma que uma parcela fique igual a outra, né? Então nesse caso aqui eu poderia subtrair, ó, e esse ia cancelar com esse, certo? Boa sorte, eu não consigo igualar, por exemplo, 6x a 7x, em vez de ter igualado 2y a 4y, consigo também. E aí que eu tô falando, aí, às vezes não fica tão óbvio. Qual número eu teria que multiplicar aqui? Teria que multiplicar por 7 sobre 6, certo? De ambos os lados. Aí o que acontece? 7 sobre 6 vezes 6x fica 7x. 7 sobre 6, né? Porque esse 6 cancela com esse 6 aqui, ó. 7 sobre 6 vezes 2y fica 14y sobre 6. É igual isso daqui, que fica 49 sobre 6. Beleza? E aí o que acontece? Agora tem o 7x, tem o 7x aqui. E aí eu posso subtrair. E aí cancela aqui, né? Cancela. E aí eu vou ter uma equação que só vai ter o y. Então, forma de resolver é vocês multiplicar de ambos os lados por algum número, de tal forma que o resultado, bem, que vamos ter duas parcelas iguais. E uma dica para vocês é que se eu tenho um número k e um número v, e eu quero que o k se torne v, nesse caso aqui, eu quero que o 6 se torne 7. Por qual número eu vou multiplicar o k? Bem, eu quero que o k vire v. Então é só multiplicar por v sobre k, certo? Porque aí o k cancela, multiplica, aqui vai ficar o v. Então, se eu quero que o k vire v, basta multiplicar por v sobre k. Porque eu quero cancelar esse k e virar somente o v. Foi o que eu fiz nesse caso aqui, né? Eu quero que o 6 vire 7, multiplica por 7 sobre 6. Nesse caso aqui, ó, eu quero que o 2 vire 4. Para mim é óbvio que eu multiplico por 2, mas seguindo esse procedimento eu teria que multiplicar aqui, ó, por 4 sobre 2. Porque 2 cancela com 2, dá 4. Mas 4 sobre 2 é 2, né? Que é o que parece óbvio. Aqui a ideia de multiplicar por 2. Não é a ideia das mais difíceis. Ok? Até aqui, acho que tá tranquilo. Equações, pessoal. Qual a diferença de fazer com 3 equações para fazer com 2? É que vocês precisam pegar a de 3 e reduzir para uma de 2. E a gente reduzindo de 3 equações para 2, né? 2 equações com 2 letras, a gente sabe resolver. Que é como eu mostrei assim, ó. Que aí a gente reduz para uma equação só com uma letra só. Então, ó, de 3 equações com 3 letras, reduz para 2 equações com 2 letras, que reduz para uma equação com uma letra. Então, ó, inicialmente, vou fazer aqui pelo método da substituição. Isolei o x, né? Passei o y para lá diminuindo, passei o z para lá diminuindo. Ficou isso daqui. E agora que eu tenho o x em função do y e do z, aplica aqui no lugar desse x o que a gente tinha encontrado, certo? E a gente resulta nessa equação aqui, ó. No lugar do x, tá isso daqui.
repetir os outros termos, né? Repetir aqui. E, bem, resolvendo essa equação aqui, simplificando o que dá para simplificar, juntando as partes que tem y, né? As partes que tem z, a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui, ó. Nessa daqui, beleza. E da mesma forma, substituindo no lugar desse x aqui, ó, no lugar desse x, a gente coloca isso. Bem, já simplificado, a gente vai resultar nisso daqui, certo? E, bem, olha só o que acontece. Antes a gente eu até já tinha feito aqui, mas eu vou voltar, porque talvez muitas pessoas não venham de cabeça. Mas eu tenho isso, ó. Tenho essa equação que é simplificada resulta nessa, até pagar essa seta, e essa equação aqui, que antes aqui era menos 7, beleza. E aí, o que eu fiz, né? Eu fiz aqui, pensei, vou multiplicar desse lado aqui por 3 e vou multiplicar desse lado por 3. Por quê? Para fazer o método da soma, né? Porque eu multiplicando por 3 aqui fica 21, e aqui, ó, 3 vezes y, 3y, e 3 vezes menos 2 aqui dá menos 6. Porque dessa forma agora ficou 3y e 3y, e quando eu somo, essas partes cancelam. Então, de novo, ó, fiz pelo método da adição, mas precisaremos muitas vezes fazer alguma espécie de artimanha, de uma multiplicação ali de ambos os lados para ter parcelas iguais. Então, nesse caso, eu tive que multiplicar por 3. Cancelou, e ficou z positivo com menos 6z, dá menos 5z. Então, o z aqui, ó, é igual a menos 26 sobre menos 5, que dá 26 sobre 5, né? Porque menos com menos dá mais. E aí, agora que eu achei o z, bem, só aplicar no lugar do z aqui eu acho o y, né? Posso aplicar aqui também, qualquer uma dessas duas equações acho o y. E a partir do momento que eu achei o z e achei o y, sei lá, aplico o z aqui, o y aqui, acho o x. Então é meio que uma escadinha. Eu acho um, depois eu acho o outro, depois eu acho o outro, depois eu acho o outro. Então, basicamente isso. De 3 equações, diminuo para 2. Aqui, ó, diminuir para 2. De 2, diminuir para 1. Com essa 1 achei uma letra. Com a uma letra achei a segunda letra. Poderia achar no caso o y aqui. Com a segunda letra, acho a terceira letra aplicando ali. Certo? Então é uma escadinha. As equações eu vou diminuindo para achar uma letra e depois, com essa uma letra, eu vou achando as outras, voltando na escadinha, digamos assim. Certo? Agora vamos ver como seria, né, com 4 letras, na equação com 4 incógnitas. E no sistema com 4 aqui, ó, vamos ver. O mesmo procedimento. Eu quero reduzir para 3, depois reduzir para 1, reduzir para 3, depois reduzir para 2, depois reduzir para 1 que a gente acha um valor, depois eu acho todos os outros. Então eu comecei isolando o A, aqui ó, joguei isso aqui para lá e para lá, o B, C, D. Então A igual a isso, 10 menos B menos C menos D. Então no lugar desse A, eu coloquei 10 menos B menos C menos D. No lugar desse A a mesma coisa, no lugar desse A a mesma coisa. Dessa forma, aqui ó, fiquei com, deixa eu até pegar essa caneta aqui, dessa forma, eu fiquei com 3 equações. Antes eu tinha 4, a partir do momento que eu fiz uma substituição, eu deixo de ter 4 e passo a ter 3. E aí, simplificando essas equações aqui, ó, vocês podem estar fazendo isso daí, como treino, mas tá aqui a forma simplificada, já simplifiquei, tipo, termos iguais eu juntei, passei número, deixei de um lado só, depois de simplificar, fiquei com essas 3 equações, certo? E aí, agora é a mesma coisa, de novo, vou colocar uma em função da outra, vou substituir, aí a partir dessa, eu decidi colocar o C, né, em função das outras. Então, passei o C para cá somando, passei o 18 para cá somando. Então, C passei somando, ficou C positivo, passei o 18 para cá somando, aí ficou o que? C igual a 18 menos 3B, né, menos 3B menos 3D. E aí, de novo, agora que eu achei o C, vou aplicar nesse lugar, vou aplicar nesse C aqui. E aí eu vou aplicar nessas duas equações e vou ficar com duas. Então, apliquei, né? Aqui, ó, menos 2B, menos 4C, né? No lugar desse C aqui, ó, coloquei isso daqui. Aí ficou menos 4 vezes isso. No lugar desse C aqui, ó, mais 2C, eu botei isso. Então, mais 2 vezes o C aqui, ó. Certo? E aí, bem, de novo, simplificando a equação, juntando elementos iguais, eu fico com essas duas equações. E agora tem um sistema com duas, que vocês sabem resolver, né? Isolam uma,
Então isolei o B aqui, ó. Passei 11 para lá diminuindo, passei o 10 dividindo depois, fiquei com isso. Agora que eu tenho o B isolado, jogo no lugar desse B, jogo esse valor e aí acabou. Fico com a equação que tem somente D. E aí é só resolver. E aí eu acho o D. Depois que eu achar o D, bem, eu aplico aqui, acho o B. Depois de achar o B, bem, aplico o B e o D aqui, acho o C. Depois de achar o C, só jogar, né? Já achei o B, o C e o D. Depois eu acho o A. Então a ideia é que vai fazendo um processo de escadinha. Tinha 4 equações, diminui para 3. Diminui para 3. Depois diminui para 3, diminui para 2. Depois diminui para 1. Vou até puxar isso aqui para cá. Depois diminui para 1. E aí, diminui para 1, a gente vai achar a primeira letra. Depois volta, acha a segunda. Depois volta, acha a terceira. Depois volta, por exemplo, e acha a quarta. Então, o processo é esse, é um processo de escadinha. Esse tipo de sistema que tem muitas equações, isso aqui não vai cair muito no vestibular para vocês resolverem coisas do tipo, porque demora muito. Mas tá aí, né? Um sistema com 4 equações para vocês terem ideia de como resolveria. Mas a ideia é que não vai cair coisas do tipo, né? Nem vai cair mais isso daqui mesmo. 2 equaçõezinhas. É o que mais cai. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Eu mostrei para vocês realmente entenderem, né? Caso caia, vocês forem fazer uma prova mais difícil. Mas o mais comum é equaçõezinhas com mestre de 2 incógnitas ou no máximo de 3. É o que mais cai em provas, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero realmente que tenham gostado. Deixa o like, vocês podem, né, estar escrevendo comentários do que vocês desejam que eu possa estar gravando. Normalmente eu estou demorando um pouco mais esses dias para estar gravando vídeos novos por conta da faculdade, que daqui um mês eu já estou entrando na faculdade de novo. Viagem, coisa assim, mudança, né? Eu estou saindo da Bahia, indo para Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então, assim, não é uma coisa que como se não me ocupasse tempo. Me ocupa pra caramba e eu tenho que dar aulas particulares e acaba que eu fico com pouco tempo. Eu não ganho nada com esse canal aqui. Esse canal é um canal que eu faço totalmente de maneira gratuita e acabo que não ganho nada com ele. E bem, como eu não ganho nada com ele, não tem como, né, eu ficar gravando vídeo direto, porque eu tenho que me manter, tenho que trabalhar, tenho que estudar. Mas a minha ideia aí é crescer o canal até que algum dia, sei lá, eu possa estar ganhando alguma coisinha com ele e eu possa estar crescendo o ritmo, né? Por mais que também o YouTube não paga nada, né? É muito pouco. Até para quem é monetizado, o YouTube não paga nada hoje em dia, então quase nada, é muito pouco. Então valorize esse trabalho, um trabalho gratuito aqui, de alta qualidade. Vocês podem estar pesquisando no YouTube sistema de equações, dificilmente vocês vão encontrar uma aula tão completa como essa, em uma aula sozinha, que o professor não fica, né, enrolando, musiquinha, prosa ruim, enchendo o saco, aquelas decorebazinhas. Esse aqui é um vídeo que realmente ensina tudo que vocês precisam saber. Certo, pessoal? Abraço, fiquem com Deus.